Bom, Ailton, você me escuta bem? Tudo certo? Sim, Soledad, escuto bem. É um prazer estar aqui vendo a sua imagem à distância. A distância. Bom, es un placer muy grande para mí, es muy emocionante que sus libros lleguen a Argentina. Eu acho que precisamos muito deles, muito de você, de sua voz, de sua mirada neste momento do mundo. Eu sinto muita admiração por seu trabalho e uma gratidão muito grande também. E tenho muitas perguntas para fazer, mas eu acho que é um bom começo o título de seu livro. O seu livro que está aqui, La Eterna Cadencia. Sim, La vida no es útil en español y, bueno, portugués, a vida no é útil. Eu acho que empezar por lá é um bom princípio, não? Empezar por que quiso, que es que você diz quando você diz a vida não é útil. eu gostei muito da apresentação desse livro com essa capa bonita, com a Mm, resolução gráfica que eles fizeram. De cara, eu gostei. Achei ele mm, tem uma identidade bacana. Parabéns aos nossos queridos que prepararam essa edição aí na Argentina, né? sí, E eu espero, inclusive, ter a oportunidade, ainda esse ano, de estar aí com vocês numa situação de livros, né? Não sei se vai ser numa Bienal, numa feira do livro, algum evento que possibilita uma troca com outros colegas autores e também com o público, né? muy importante. O título A Vida Não É Útil, ele nasce de uma sensível experiência de alguém que estava confinado durante a pandemia. Ujú, E nós já tínhamos passado o final do ano 1920, 2020 e tínhamos entrado em 21. ujú, As pessoas estavam exaustas, há muito sofrimento no mundo inteiro. E no caso do Brasil, ah, o drama foi gigantesco, porque morreram centenas de milhares de pessoas com a pandemia. E morreram por falta de assistência, por falta de uma política adequada do Estado para abordar a questão da pandemia, né? O negacionismo, todas as questões que foram à tona, que vieram à tona com esse drama de uma pandemia afetando eh, os povos em vários lugares do mundo. Como eu vinha fazendo comunicação nessa condição de isolamento, fazendo uso da internet para fazer falas, live, diferentes mídias, a minha comunicação com gente que estava em Portugal, que estava na América Latina, que estava aqui no Brasil, que estava em lugares diferentes do mundo, porque a web possibilita isso, foi me carregando de observações sobre algumas ideias instituídas ao longo do século XIX, do século XX, e que formatou, como se fosse assim um HD, a ujú, nossa mentalidade, o senso comum. O senso comum, tempo é dinheiro. O trabalho é a realização da pessoa, seja do indivíduo ou do coletivo, é o trabalho. As ideias de que tempo é dinheiro e que o trabalho é a razão da existência de alguém, de um ser humano ou de uma comunidade inteira, foi a primeira pedra
dura que eu encontrei pelo caminho e pensei, a gente precisa ser capaz de falar disso. Será que eu consigo verbalizar toda essa movimentação de ideias que nós estamos fazendo na condição de confinados pela pandemia, ansiando por uma volta? As pessoas diziam que depois da pandemia ia ter uma espécie de um novo momento, né, uma volta. E isso se tornou quase que uma ideia universal, né? Estávamos todos ali contidos e ia ter uma hora que ia ter uma largada. Para voltar para uma nova realidade, alguns achavam que ia ser, inclusive, uma outra mentalidade. Que as pessoas com aquele sofrimento todo, com as perdas da pandemia, iam provavelmente rever alguns valores, né? Aí eu pensei, olha, que ótimo. Se tem uma possibilidade de nós revermos alguns valores, que tal a gente começar a questionar a ideia de utilidade da vida, com exemplos muito cotidianos, que é o de alguém que chega para visitar sua família e encontra seu primo ou seu irmãozinho de 8, 10 anos e pergunta para ele: o que vai ser, o que você vai ser quando crescer? Ou às vezes pergunta para os pais: o que ele vai ser? E os pais falam: ele vai ser médico, ele vai ser engenheiro, ele vai ser, ele vai ser, ele vai ser. Essa anulação do sentido de estar vivo em favor da ideia de fazer coisas, de ser útil, útil à sociedade, útil à comunidade, útil ao mundo, esse mundo capitalista, esse mundo de mercadorias, esse mundo de fazer coisas, onde as pessoas têm menos relevância do que as coisas. As pessoas valem menos do que as coisas. Óbvio, a gente vê isso, a banalização disso, né? Uma pessoa é avaliada pelo que ela faz, pelo que ela produz. Então, um homem de 40 anos, 50 anos, ele já começa a ficar inseguro e apavorado, porque ele não está mais entregando para a sociedade o volume de fazeção de coisas, o fazer coisas. Pode ser um médico, um engenheiro, pode ser uma pessoa, um agricultor, pode ser um marceneiro, um ofício qualquer. A pessoa fica ansiosa porque o entorno dele cobra dele uma utilidade. Se ele não tem mais essa utilidade, ele pode ser descartado. Ele pode morrer, por exemplo. Coincidiu que, na mesma época que eu estava refletindo sobre essa questão da utilidade da vida, que aqui no Brasil estava se encaminhando uma reforma da Previdência, onde estavam dizendo que uma pessoa poderia trabalhar até os 80 anos para aposentar depois de 80 anos. Então, a minha interpretação disso era extrair desse corpo do humano tudo que você puder de utilitário, de utilidade. Então, eu introduzi uma poética, desculpa, onde eu dizia: utilitário é um liquidificador, utilitário é uma máquina de fazer café, utilitário pode ser um carro, uma geladeira, um ser humano, uma pessoa. Não é, ela não tem relação com utilidade. A experiência dessa pessoa existir não tem nada a ver com fazer nada. Uma pessoa pode vir ao mundo, experimentar uma existência maravilhosa, sem ter que fazer nada. A vida é um dom, é um maravilhamento, não é um ofício. Mas a sociedade ocidental, principalmente a partir da Europa, difundiu uma ideia da utilidade da vida que está inscrita no cotidiano e nas falas do mundo adulto. Uma criança cresce escutando que ele tem que ser útil. Ah, fulano não é, fulano é inútil.
numa avaliação grosseira da capacidade de alguém desempenhar uma função, uma única função. Se aquela única função que ele está entregando é considerada insuficiente, ele deixa de ser útil. Todas as outras coisas que ele pode fazer, não importa, ele deixa de ser útil. É uma reflexão sobre a reprodução desse pensamento para as novas gerações. Um grupo de crianças de 6 ou 8 anos que frequenta a rede pública de educação, ou mesmo as escolas privadas, elas vão ser instadas o tempo inteiro a ter utilidade. Então, você forma uma geração com esse mantra da utilidade, que cresce e vai criar filhos, obviamente, provavelmente vão ter seus filhos e vão reciclar a mesma a máxima, que é resumindo de que você tem que ser útil. Isso resulta em milhares de pessoas frustradas que se sentem totalmente inúteis. Na verdade, a ideia da vida útil, ela produz seres humanos que experimentam o sentimento de inutilidade, porque eles não podem competir, porque eles não podem concorrer, porque eles não podem ter a mesma performance que os ídolos, que todas as outras personalidades que alcançam visibilidade projetam. Mesmo que as suas vidas sejam miseráveis, mas essas pessoas projetam uma fantasia de utilidade da vida e de realização da vida, que é a máxima do capitalismo, da mercadoria. Você compra, você compra as coisas. Compra, inclusive, a liberdade. A liberdade, esse lema da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade, esses lemas maravilhosos, eles foram sendo capturados e transformados em slogan corporativo, onde o corpo é esmagado, o ser, a pessoa, é esmagado. Fora desse contexto corporativo global, muitas pequenas comunidades, por razões diversas, ficaram fora. Esses que eu chamo de subhumanidade, ficaram fora. Ficaram fora, experimentando um sentido de existir, um sentido de estar vivo, como dom, como maravilhamento. E são seres mágicos, são seres que faz chover, que invoca o céu, o sol, chama as plantas, convoca os outros seres não humanos para um concerto da vida. Essas pequenas parcelas de humanidade são os que ainda sustentam esse mundo que a gente habita. Não são as pessoas úteis. As pessoas úteis estão destruindo a vida do planeta, no planeta, os utilitários, né? E eu gostei do questionamento sobre o título, né? A vida útil, a vida não é útil, porque ela se, se relaciona também com uma outra quase revelação que esse período de sofrimento e isolamento da pandemia me possibilitou, que é a ideia de que as pessoas não vivem o momento porque eles estão loucos pelo futuro. Esse futuro é amanhã, provavelmente. Aí eu afirmei que o amanhã não está à venda. Se alguém chegar para você e disser, por favor, eu queria encomendar um amanhã, você pode dizer para ele, não, amanhã não está à venda, só o hoje. Porque Maravilloso. o que existe é só agora, não tem amanhã.
Se eu vender alguma coisa para você amanhã, você está acreditando numa possibilidade que tem a metade da chance de não acontecer. Então, nós cultivamos uma mentira, edificamos uma sociedade falsa, apoiada em valores que não sustentam uma geração sequer. Porque se soltar essa geração sozinha, ela se destrói. Hum, Então, precisa de uma rede de sentidos, alguns deles verdadeiros, outros totalmente artificiais e inventados, como, por exemplo, essa ideia de que o dinheiro, a riqueza, uhum, ela transforma a vida da pessoa. Se você pegasse uma população de algum lugar do mundo, que são percebidos como uma população que habita o mundo da simplicidade, e que alguém diria que é da pobreza, e bombardear essa gente com recursos materiais, a vida deles vai se elevar. É a ideia do desenvolvimento. É hum, por isso que todo mundo fica atraído pela ideia do desenvolvimento. hum, Mesmo pessoas muito desfavorecidas, gente nos nossos países vivendo situações de exclusão grave, eles anseiam por hum, por essa subida aos céus que é possibilitado com a renda, com dinheiro. hum, Seja ganhando numa outra moeda, tipo alguém daqui do Brasil e trabalhar nos Estados Unidos para ganhar numa outra moeda. Quer dizer, uma fantasia existencialista, sei lá, porque ele não vai mudar nada, nada vai mudar nele, mas ele vai experimentar o sentimento de que agora ele está num outro lugar social, num outro lugar no mundo. É uma fantasia terrível. É quase é quase uma psicose. hum, E nessa sociedade moderna que nós estamos metidos todos, nem as comunidades que são desprovidas de todo esse aparato que seria o mundo da riqueza, estão protegidos. Eles não conseguem ficar protegidos. Eles estão também expostos a essa constante, esse assédio, a esse bullying. Quer dizer, o mundo da mercadoria, ele tem a capacidade de fazer um bullying no nosso organismo, no nosso ser, no nosso pensamento como pessoa, como sujeito, membro de um organismo social. uhum, E esse bullying, tem uma amiga nossa aqui no Brasil que desde a década de 80, trabalhou com Deleuze e Guattari e desenvolveu ela mesma uma observação sobre esse, esse complexo de sociedades que nós somos. E ela tem uma obra interessante que chama Esferas da Insurreição, é, sim. Sueli Ronick. Hum, A querida Sueli Ronick, eu tenho acompanhado nos últimos, talvez, última década, um estreito colaboração com ela. Ela diz que nas análises, né, que ela, como uma especialista, a partir da psicanálise e de outros instrumentos, ela observa que nós estamos experimentando um ambiente que é o ambiente da necropolítica hum, e que o organismo da necropolítica ele é ativo e ele faz bullying nos nossos desejos. Ela tem um termo que só na literatura brasileira é que cabe esse termo, porque nas traduções da obra dela eles buscaram outras expressões, mas ela forjou um termo muito próprio que é cafetinagem. Ela diz que o necrocapitalismo hum, ele é patriarcal, né? E ele é racista
É patriarcal, racista, sexista, tudo isso. E ele incide sobre a vida das pessoas, desde a mais tenra idade, como um usurpador. Ele fica sugando a vida das pessoas. Então, ele fica fazendo essa cafetinagem. Ele provoca um desejo em você que não é seu. Ele pode provocar, por exemplo, numa menina, o desejo de ser uma Barbie. E ela vai se mutilar para ser aquela coisa. Ela provoca num jovem, num rapaz, alguma coisa, uma imagem de sucesso no mundo, que de repente ele vai fazer tudo, ele vai acabar com a vida dele para projetar aquele desejo. Esse desejo não é. Ele não nasce no campo do afeto. Ele é, Ujú, ele é de fora, incidindo na pessoa e produzindo um desejo falso, ujú, mas que é o que move milhões de pessoas, principalmente nas grandes metrópoles. Nas grandes metrópoles do mundo, é impossível um homem ou uma mulher escapar a esse bullying do mundo da mercadoria e a essa instrumentalização que a necropolítica consegue fazer dos corpos. Todos os nossos corpos incidem sobre os nossos corpos de toda maneira, inclusive com a ideia do cuidado. ujú, A própria ideia do cuidado que esse mundo nos oferece, ele é um bullying, eh, né? E a ideia de sucesso, tudo isso me levou a fazer A Vida Não É Útil. E quando o livro começou a circular inicialmente aqui no Brasil, abriu muita conversa, principalmente com intelectuais, com o pessoal das universidades, né? Com o pessoal com esse povo que habita esse ambiente mais crítico das ideias, da literatura e tudo. Então eu fui convidado para muitos debates, onde as pessoas de cara me diziam: mas como? Como você dá um título desse para o seu livro? É, a gente está saindo de uma pandemia apavorante, onde milhares de pessoas morreram. E quando você fala a vida não é útil, a primeira reação das pessoas é dizer: caramba, o Krenak está dizendo que a vida não vale nada, nada, né? Sí, Nada. al contrario, Não, é uma afirmação da vida, David. né? Com uma evocação do sentido mais radical de estar vivo, né? A vida como Eh, uma dança cósmica. eu gostaria de ler unos destaques que eu tenho de seu livro, para poder empezar a pensar cómo nós, brancos nas cidades, podemos voltar a sentirnos vivos, en un mundo vivo, ¿no? Porque o que você fala faz muito sentido en todas as coisas da problemática que nosotros vivemos os dias todos, ¿no? Eu vengo agora de estar uns dias no Rio de Janeiro, na mata, e assim, agora voltei à cidade e eu sinto que meu corpo se começa a entumecer, meu filho vem, eu tenho dor da cabeça, e sim, se você vem de ver árvores e estar com o sonido dos pássaros e de repente você tem no carros e tem uma luz de artifício, o ar acondicionado, é muito difícil ter essa experiência na cidade de ser parte do mundo e de ser parte da natureza. E eu acho que tem aqui uns destaques de seu livro, onde você plantea assim esta problemática e dá umas pistas de saída, não? O primeiro destaque tem que ver com o que você dizia das crianças. Eu acho muito cruel como o sistema toma as crianças com sua potência, com toda a sua expectativa da vida e fazem algo acabado, ¿no? Extinto muy rápido en la escuela y más un entretenimiento que eles ofrecen para las crianças, esas pantallas, como você dice. Bom, Uhum. meu portunhol vai perfeccionando-se dia a dia, mas não é, Fantasmas, sim. é Tudo que jogam sobre todo que eles, jogam sobre ele para anular a impregnando, visão da outra impregnando coisa. sua É, vista, seu mundo de coisas isso. pré-definidas. E você tem uma frase que eu acho muito
precisa, que é sobre o sistema educativo, né, que você disse. O que chamam de educação é, na verdade, uma ofensa à liberdade de pensamento. É tomar um ser humano que acabou de chegar aqui, entupi-lo de ideias e soltá-lo para destruir o mundo. Para mim, isso não é educação, mas uma fábrica de loucura que as pessoas insistem em manter. Isso é uma coisa muito valiente de dizer, não? Muito corajuda de plantear no mundo onde a educação parecia ser uma proposta de saída das problemáticas do mundo e não acabam sendo ao contrário muitas vezes. Em, segundo destaque, só para formular assim uma resposta mais completa, é se queremos mudar nuestros hábitos de alimentación, podríamos pensar también en mudar nuestros hábitos de nacer y de morir, ¿no? Você hizo en su libro. Y yo acho eso también, ¿no? Muy importante. Nós nacemos como productos y Uhum. morremos como productos. Somos vacíos de cualquier sentido y así, eu não sei se em Brasil vocês chamam igual, mas aqui quando você vai a uma sala de parto, o bebê que nasce, es tratado como producto. Es un producto sano, es pesado, medido, mas es tratado como producto. Y otro destaque tiene que ver con esta saída, en donde você acha de que hay una, una heranza cultural de una época en que nuestros antepasados estaban tan armonizados como a natureza, que a vida era una extensión do sonho. E você sempre fala do sonho como um espaço de liberdade que podemos procurar cultivar, fazer crescer, mesmo nas cidades, não para ver, porque nós não estamos tomando também uma fala que eu ouvi de você, não estamos transpirando com os árvores, nossos corpos estão entumecidos da cidade, então bom, o sonho aparece, pode aparecer se nós deixamos como um espaço de liberdade, de expressão, de algo, de saída, não? Então, isso, eu gostaria de você falar dessas partes onde você é muito crítico, mas você, además de ser crítico, señala algunos lugares que podemos tomar para romper con este cemento, con esta implantación de una ciudad en medio da vida. Sim. Soledad, eu consegui trazer essas visões quase que como uma ideia amadurecida sobre educação e sobre essa reprodução da vida. Quando nascemos e morremos, eu consegui verbalizar essa visão, esse pensamento, a partir dessa herança mesmo, de uma herança profunda, aprendendo com quem viveu assim e com quem nasceu e experimentou a vida até chegar um momento, no contexto em que eles conseguiam se organizar socialmente, para considerar que a vida foi suficiente. E essas pessoas começam um rito de preparar-se para sair da experiência social da vida, mas para continuar sendo vida. Continuam sendo vida, continuam seres, continuam espíritos. Tem uma expressão que alguém que vive essa experiência de maravilhamento, ela não morre, ela encanta-se, Sí. passa por uma experiência de encantamento. O espírito encantado vai experimentar toda essa fruição maravilhosa da vida, porque a vida não está contida no casulo. A vida não está contida no meu casulo. A vida está passando aqui. Quando esse casulo se encerrar, a vida continua. E a, a maneira mais direta, anterior a essa formulação, que me veio, seria dizer para as pessoas o seguinte: nós precisamos banir
a experiência da educação escolar, porque ela funcionou no século XIX, funcionou no século XX, criou essa humanidade que nós estamos agora exaustos dela. Então, vamos pegar a ferramenta disso que foi a educação escolar e jogá-la fora. Vamos experimentar a vida. Vamos experimentar que alguém que, um ser que chegou nessa vida, tenha tempo para se expressar. Eu usei, inclusive, uma imagem que ele chega aqui como um novo chip. Uhum. E nós pegamos ele, jogamos fora e enfiamos uma coisa velha na cabeça dele, que é a Sí. educação. Conceitos, preconceitos, tudo. Que tal a gente experimentar aprender com eles antes de querer ensinar qualquer coisa para os nossos filhos, netos, todos? Então, eu dizia, é, evocando inclusive outros pensadores, dizendo que uma criança é entendida pela antroposofia como alguém de 0 a 7 anos de idade que ainda não é completamente uma pessoa, ainda é uma alma, uma ânima, um espírito, que ainda está se encaixando nesse corpo. É uma vida encaixando no corpo. Ele não deveria ser exposto ao contágio, ao contato, eu usei o termo contágio na época, quem estava na pandemia, ao contágio com adultos desajustados, cheios de complexos, que têm a pretensão agora de recepcionar essas crianças e educar essas crianças. Em português tem uma palavra que se chama formar. Aquí Formar. también, E también está. formar é forma. Tem uma forma, uma matriz, Ujú. uma cepa, e formar e formatar é a mesma coisa que as nossas escolas no Ocidente inteiro fazem. E todos admirados com a capacidade que alguns outros povos não ocidentais, como por exemplo na Ásia, de pôr crianças de 5 anos de idade na frente de um computador para a inteligência artificial cuidar dessa pessoa que chegou aqui na Terra. É uma violência sem sentido. E mais escandaloso é que alguém que ainda não chegou nesse absurdo olhe isso admirado como um exemplo a ser seguido, como se todas as crianças tivessem ter um plug num notebook, num computador, para que a sua experiência educativa fosse muito intensa e complexa, que é o sonho dos miseráveis. Então, essa necropolítica instituída amplamente, ela tem diferentes modos de operar. Um deles é afetando os nossos desejos e o nosso corpo. O outro é formando as futuras gerações, para que quem vier depois da gente não tenha outro desejo a não ser consumir coisas. E eu não sei se eu consegui responder a toda a extensão da pergunta que você articulou para mim em cima de dois fundamentos da fala, mas basicamente eu poderia dizer que a gente teria que banir a educação do jeito que ela foi feita até o final do século XX e nos abrirmos para uma experiência que a gente podia chamar de regeneradora ou regenerante, Ujú. porque eu não vou usar o termo revolucionário, porque para mim ele não diz nada, Ujú. né? Já teve muita revolução na educação e deu nisso, nessa miséria. Então, eu acho que mesmo os grandes nomes que debatem a educação no mundo, né, os grandes gurus da educação, aqueles que
conseguem ter um pouco de humildade, eles abrem um diálogo sobre isso, dizendo que nós estamos falidos. Tem uma experiência que nasceu em Portugal e que veio para o Brasil e prosperou muito aqui, que é da iniciativa chamada Escola da Ponte, do português. Eu vou lembrar o nome dele, o José. Escola da Ponte. O José é o primeiro nome dele, o sobrenome eu não me lembrei agora, vou ver se a gente se lembra no desenvolvimento do nosso encontro. E ele tem uma observação de que nós podemos nos constituir em comunidades de aprendizagem. Numa comunidade de aprendizagem não tem professor, todos aprendem. É uma comunidade de aprendizagem. Essa comunidade de aprendizagem pode começar no âmbito doméstico. Em alguns lugares, ela pode acontecer no âmbito da família. Se tiver a sorte de ser uma família extensa, melhor ainda, porque você vai ter um avô, vai ter as tias, vai ter as avós, vai ter os pais, vai ter os primos. Como eu venho de uma experiência de formação coletiva, de sujeitos coletivos, que são os povos indígenas, a minha maneira de entender essa comunidade de aprendizagem, ela insere todo mundo, desde a criancinha que está gatinhando até a vovó, a abuela, abuelo, todos estão involucrados, todos estão envolvidos. Ninguém ali é professor. Em alguns contextos, alguém vai dizer, maestro, como faço isso? Mas esse maestro é só uma apropriação de um termo que não diz nada para um lugar onde ele pode dizer meu avô, meu ancestral, né? E esse maestro tem esse sentido, mas não aquele do sujeito da sala de aula que se apropria de um saber livre e infunde esse saber livre nas crianças que nem ele mesmo experimentou. Então é uma falsificação, é uma reprodução sem fim de uma coisa que só pode atender a preparar pessoas para o mercado de trabalho. De novo, a vida útil, né? Preparar pessoas para a utilidade da vida. Um educador daqui do Brasil, ele cunhou o termo educação bancária, Muito, Paulo muito bom. Freire. É, Paulo Freire disse que o que acontece normalmente é que as crianças vão para a escola, principalmente as crianças que não vão para as escolas privadas, para as escolas de alta classe, eles vão para um ambiente que é a da educação bancária, onde eles vão ser treinados para ser caixa de banco, caixa do supermercado, para apertar botões, ou mesmo na indústria. Essa indústria que cada vez mais está dispensando a pessoa, cada vez mais. Aqui no Brasil não tem mais chão de fábrica. Chão de fábrica, aquele lugar onde os trabalhadores se organizavam socialmente, seus sindicatos e tudo. Não tem. Do final da década de 90 para o 2000, as grandes plataformas de montadoras de automóvel e outras coisas aqui, todas desapareceram. E foi um escândalo, porque as pessoas pensavam, como nós vamos viver? Porque eles tinham uma educação de apertar botão e agora eles estavam sem um botão para apertar. E eles não sabiam plantar uma batata, um milho, um feijão, eles não sabiam fazer nada com as mãos para viver. Quer dizer, eles foram mutilados pela relação deles com o mundo do trabalho e agora estavam aí, apatetados. Entrando no mundo agora que é o mundo da uberização. é, O Uber
É o sujeito que não tem garantia de nada e que vai quebrar o pau. É uma verdadeira novidade de uma sociedade que consegue escravizar as pessoas sem nenhuma reconfiguração do ambiente como um todo. Ela seleciona você para ser Uber, aquele outro ali para ser Uber, aquele ali para ser Uber e aquele outro para ser CEO. Oh, O CEO nunca vai ser Uber, só quando ele ficar inútil. né? Quando ele perder a vida útil dele, eles vão jogar ele fora e ele vai virar um Uber. Então, é essa ideia de um mundo útil, de uma vida útil, que eu confrontei com referências da minha formação como pessoa. Eu acho que a maior parte das pessoas conhece o fato de que eu só me alfabetizei na vida adulta, né? Eu já disse várias vezes que eu só fui capaz de ler um texto inteiro e fazer uma redação depois dos 19 anos de idade. E fiz isso com uma relutância. Eu não via isso como uma conquista. Eu via isso como uma experiência de hibridismo Hum, e que eu tinha que perseverar no que eu já era. Eu não podia me transformar naquele bobo que reproduz frases, bibliografias, narrativas dos outros, que eu tinha que ser capaz de romper com essa perspectiva reducionista e produzida num fluxo de recolonização. Uma geração recoloniza a outra, uma geração recoloniza a outra. Aqui na América Latina, às vezes, tem um debate sobre a gente descolonizar. hum, Geralmente, visamos a relação da gente com a Europa, uhum, a Europa colonizando a América Latina. Mas faz muito tempo que não vem colono para cá. Os colonos somos nós mesmos. uhum, E que fenômeno foi esse? Como é que eles conseguiram nos transformar nos colonos de nós mesmos? uhum. Porque nós reproduzimos o pensamento colonial. Ah, Reproduzimos isso na educação das nossas crianças e nas nossas relações também entre pessoas. uhum, Impresso nessa marca de reprodução colonial da vida, da experiência de ser, estão informações sobre engenharia, arquitetura, saúde, educação, tudo. Tudo está impresso no mesmo, como se a gente fosse imaginar um código de barra. O mesmo código de barra informa como vai ser a educação, como vai ser a relação de gênero, como vai ser a relação de classe, tudo, o mesmo código de barra. Quer dizer, nós estamos sendo reduzidos a um código de barra, uma mercadoria. uhum, Davi Copenau Yanomami, que é um querido amigo que eu tenho a alegria de ser da mesma geração dele e trocar com ele, no livro A Queda do Céu, ele configura muito bem uma coisa que ele chama de sociedade da mercadoria. Eu achei genial o Davi Yanomami, de dentro do pensamento da cosmovisão Yanomami, um homem que vive na floresta, sem fricção com essa vida urbana, interpretar a vida urbana de uma maneira tão maravilhosa que ele diz: eles são a sociedade da mercadoria. A mercadoria organiza o pensamento deles, o desejo deles e o mundo deles. Aí ele deu um exemplo que, vindo dele, é mais ainda caricato. Ele falou: se você vê um homem branco perto de um automóvel e a namorada dele chegar, ele vai vigiar mais o automóvel do que a namorada. Eu achei essa caricatura que é, ele fez do mundo dos brancos genial, porque a gente sabe que é assim. é, Alguém pode até abordar a namorada dele, mas não pode tocar no carro dele, porque isso é uma ofensa é, imperdoável. E então, assim, quando ele mostra esse câmbio, esse escândalo é, de uma vida, mesmo de alguém que é a sua namorada, ter menos sentido do que o objeto,
carro, ele deu o exemplo do carro, mas podia ser uma moto, um avião, qualquer coisa, aquela pessoa pode sumir, pode desaparecer aquela pessoa, mas aquele bem material, aquela coisa, aquela mercadoria, não. Porque aquilo é um assalto ao sentido da vida daquele sujeito, da alma daquele sujeito. E são essas pessoas doentes que estão governando o mundo. mm, Esses doentes estão governando as corporações também. Eles estão à frente de todas as corporações. Salvo raras exceções, um ou outro conseguiu passar por esse caminho, por esse caminho, e ter uma visão crítica do mundo e discutir em Davos, e discutir na conferência da ONU, e discutir em alguma coisa, novos modelos de organização da sociedade, da economia global, outros arranjos, mas a gente vê que nós estamos metidos numa crise de paradigmas, onde nem essas poucas pessoas que são capazes de verbalizar um outro mundo têm lugar para experimentar fazer essa experiência. mm, Eu já tive encontro com pessoas que estavam à frente de programas globais, de programas interessantes, continentais, e que verbalizavam o desejo de fazer bem, fazer direito. ujú, Mas assim que ele imprimia o ritmo do fazer era pervertido por essa ordem da mercadoria e você via aquele desastre. A gente vê isso nas iniciativas que a gente poderia chamar empresariais, mas você vê isso também nos governos. Aparece uma liderança política inteligente, interessante, cativante. A gente se articula em torno daquele projeto, daquela liderança política, aquela proposta. Daí a pouco ele rouba a cena toda, transforma aquilo num patrimônio político e assalta todo mundo. Então, isso causa também uma desconfiança muito grande se essa sociedade que nós estamos é, constituindo é capaz de produzir uma alternativa. mm. Soledade, eu acho que você já ouviu uma afirmação, ou já ouviu uma frase que é assim: você não pode resolver um problema com as ideias que deram origem ao problema. Você já ouviu essa expressão, né? Sí, sí, sí. Você não pode resolver uma crise com aquilo que é o combustível dela, com o componente dela. Então, a ideia é o seguinte: será que nós, como sociedade global, não você na Argentina, eu no Brasil, mas a gente no mundo, na África, na Ásia, será que metido nesse emaranhado, nós Ujú, somos capazes de propor alguma coisa fora disso? mm, Já que estamos todos, de uma maneira tão imbricados, com o mesmo modo de operar no mundo? mm, Então, é isso que me provoca pensar. mm. Mas a saída que você, de alguma maneira, com sua provocação, mostra, tem que ver com coisas que são simples, mas muito difíceis de lograr neste mundo tão complexo, ¿no? Uma é o descanso. Quando você, em seu livro, você conta o que passou com o Rio Doce, quando a Vale estragou aí todo o rio com a mineração e, bom, poluiu todo o rio tudo. E você disse, o rio tem que descansar e ele vai curar-se assim, não? Y nos también tenemos que descansar para poder tener esas ideas nuevas y poder pasar de nuestros cuerpos, unos cuerpos más fortes, eh, más abiertos también a otras mensajes, a otras conversas, a conversas além do humano, ¿no? Mais por fora da misma humanidade. Como você acha que podemos fazer para passar espaço a isso, a essa necessidade de descanso, de sentirnos vivos em um mundo vivo, de volver a sentirnos partes da Gaia, de volver a ver a este planeta como uma mãe e não como uma coisa a ser utilizada, ¿no? Nos escravizamos a nosotros mesmos e também a Terra e temos essa relação. Entonces, ¿cómo se acha que podemos
mudar isso, que podemos descansar, que podemos voltar a escutar mais outras vozes. Quando o rio foi plasmado pela lama da mineração, Uhum, a experiência emocional de mais de 200.000 pessoas que vivem na bacia daquele rio foi um tipo de morte, uma uhum, experiência de quase morrer. Todo mundo. Alguns morreram mesmo, morreu. Muitos ficaram com trauma para sempre. Observando isso e escutando esse choro em volta de mim, eu fui ouvir a voz do rio. E o que nós ouvimos do rio é que ele disse que ele tinha submergido, ele tinha mergulhado, e que ele tinha mergulhado profundo para se afastar do bullying dos humanos, que o modo de ocupação do território pelos humanos era tão agressivo que ele ia buscar outro lugar para ele continuar existindo. Nós sabemos que a água, o elemento água, ele está aqui na biosfera do planeta Terra na mesma quantidade de 4 bilhões de anos atrás e agora. Quando o planeta se construiu, quando Gaia se expressou dessa maneira que nós chamamos de planeta Terra, toda a água que ele tem já estava aqui. E toda a água que ele tem continua aqui. Só que ela não continua mais acessível para nós, os humanos, porque ela foge da nossa agressividade, foge da nossa violência. Ela foge de muitas maneiras. A mais visível foi quando esse rio mergulhou em si. E o material que continua agora correndo no leito é uma lama. Para algumas pessoas, o rio morreu. O jornal, a manchete do jornal dizia morte do rio. E eu dizia, não, essa mentalidade que afirma que o rio morreu, ela é a mesma mentalidade que compra um rio, que apropria-se de um rio e que joga ele fora e que faz outro rio. É uma ideia que os humanos podem produzir outro planeta. Essa ideia de que os humanos podem fazer outra Terra. Se eventualmente essa aqui não der mais resposta, habitam outra, vão para Marte. Esse, esse pensamento condicionado, ele imagina que o rio morreu. Mas para o meu povo, para os Krenak e para outros povos ribeirinhos que têm uma relação transcendente com aquele rio, com aquela entidade daquele rio, eles sonham com ele. O rio entra no sonho dessas pessoas. Quando sonham com o rio, é como se o rio estivesse comunicando-se com essa parte dos humanos, dizendo: eu estou vivo, eu estou aqui, eu continuo. A questão é que o tempo do rio não é o nosso tempo. O rio pode ficar 40 anos, 60 anos ou até 100 anos para voltar a ter esse movimento de resiliência, né, de vir à tona de novo. E ele só virá à tona quando a gente mudar, porque ele fugiu do nosso bullying. E muitos outros ambientes que constituem esse mundo material que nós vivemos já desapareceu do nosso alcance. E nós estamos ficando num mundo empobrecido de florestas, de rios e mesmo de montanhas. Porque nós que achávamos que as montanhas eram eternas, agora temos que conviver com as máquinas cortando as montanhas para fazer automóvel, para fazer cidades, para fazer superestruturas materiais, que o tipo de sociedade global que nós nos constituímos demanda. Os prédios, concreto, ferro,
Você não pode fazer prédios de concreto e ferro se você não desmanchar uma montanha. E o cérebro, o pensamento da maior parte das pessoas não consegue fazer a relação de um prédio e uma montanha no chão. Sim. Um prédio para cima é uma montanha no chão, na forma de ferro, aço, cimento e outros materiais para erguer uma superestrutura de um edifício. Mas existe uma verdadeira admiração e um culto a essas estruturas modernas de cidade, essas torres, essas coisas todas. É como se nós fôssemos ainda tão primitivos que a gente precisasse erguer torres para saber que a gente está vivo. Na verdade, uma humanidade muito mais interessante viveu 2.000 anos, 10.000 anos antes de tudo que está falando aqui, em bosques, florestas, campinas, desertos, montanhas, rios, em todas as paisagens da vida. Viveram. São eles os nossos ancestrais, seu e meu, de todo mundo, dos vikings, dos chineses, de todo mundo, dos africanos. Então, como que nós experimentamos um abismo cognitivo tão grave de não conseguir transpor esse abismo e ver quem nós somos, né? A, a possibilidade de furar, furar essa superestrutura progressiva da urbanidade, da metrópole, da cidade, ele só pode sair de dentro da terra. Assim como um dia o rio volta, a floresta volta, as árvores voltam, os líquens voltam, tudo volta, mas não no tempo do humano. É por isso que eu tenho considerado a possibilidade de que esse Homo sapiens, esse sapiens, ele vai ser expulso da cadeia da vida no ambiente de Gaia por mau comportamento. Então, ele vai ser deletado. O evento que vai fazer isso pode ser trágico, tipo a pandemia, matando e tal, mas também pode ser diverso desse. Pode ser simplesmente Gaia tirar o nosso oxigênio por 5 minutos. Eu quero ver quem é que vai ficar vivo. Um dia morre todo mundo. Todo mundo, não sobra ninguém. Nem aqueles que construíram bunkers, que construíram estruturas para ficar escondido, ou se congelaram dentro de algum tubo, nem eles vão ter como se reorganizar como vida de humanos, né, aqui no planeta. Eu acredito, sinceramente, que Gaia tem a sabedoria, né, tem a, a potência de nos despedir na hora certa. Então, assim, eu cessei a minha campanha de reeducação dos humanos e passei a uma maior comunhão com Gaia e esperando esse momento auspicioso para deletar o Homo sapiens. Eu costumo dizer que o Homo sapiens, o sapiens, essa espécie, deu metástase. Ela não consegue mais produzir vida. Ela é necro, né? Ela é um organismo necropolítico. E você concluiu a pergunta para mim sobre se a se Gaia tem essa potência, se Gaia tem essa vida, como que nós podemos fazer contato com essa vida? Eu lembrei que o rio vem no sonho das pessoas. Lembrar que o rio vem no sonho, nos nossos sonhos é muito bonito e muito bom pelo seguinte: não somos só nós que sonhamos com ele. A montanha sonha com a gente, o rio sonha com a gente, a floresta sonha com a gente. Tanto que eles entram na gente, eles entram na gente. Então, talvez seja nessa fina teia de relações que acontece no sonho que muitas pessoas possam estar se reeducando para a vida. Reeducando. Eu já encontrei pessoas que diziam para mim: olha, eu larguei meu trabalho na indústria,
sei lá o quê. Eu vendi a minha propriedade e tudo, e agora eu estou fazendo agrofloresta numa montanha tal. hum, Fui cuidar de um rio em tal lugar. Não é uma pessoa, muito. são muitas pessoas. E é isso que me dá ânimo de ainda fazer alguma conversa com os humanos. Mas eu considero uma possibilidade futura de encerrar minha conversa com os humanos. E É, conversar só com a formiga, é, conversar com a árvore, ter mais tempo para abraçar a árvore, como você mesma disse, respirar junto com ela, ouvir o rio, os pássaros, experimentar outras humanidades. Porque, às vezes, quando a gente fala assim, humanos e não humanos, nós estamos reivindicando uma condição exclusiva da espécie é, humana, né? Esse especismo do humano. Porque tudo que é bom, tudo que pensa, tudo que é racional, a Europa diz que é humano, né? Pensa e tal, aquela bobeira toda. O Voltaire, aqueles outros caras todos, o Descartes, todos esses cartesianos todos, eles inventaram essa babaquice ocidental, a razão ocidental. E o mais curioso é que centenas de filósofos ilustres do século XVII, XVIII, XIX, XX continuaram repetindo essa asneira hum, de que é porque você pensa que você existe. Aí eu fico instigado a contar algumas histórias, como, por exemplo, o daquele homem que foi visitar os nossos parentes Hope, lá no Novo México, uma pesquisadora, um pesquisador, no começo do século XX. Está no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. eu tenho esse livro também. Você lembra? É, Então, sim. lá tem um trecho que diz: é, um pesquisador europeu do começo do século XX, que estava nos Estados Unidos, chegou no território dos Hopi. Ele tinha pedido que alguém daquela aldeia facilitasse o encontro dele com uma anciã que ele queria entrevistar. Quando foi encontrá-la, ela estava parada perto de uma rocha. O pesquisador ficou esperando, 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 cansou-se. Chamou o intérprete e falou: ela não vai conversar comigo? E a pessoa que estava facilitando o encontro respondeu: ela está conversando com a irmã dela. O sujeito falou: mas é uma pedra. E o camarada disse: qual o problema? Não é maravilhoso? É maravilhoso, adoro, adoro, adoro. É, Os nossos parentes Hopi, que vivem lá na fronteira, lá, Novo México, ali com Califórnia, aquela região, eles são assim, assim como os Yanomamis são, os Guaranis são. E muitos outros povos da América Latina, dessa Pachamama, eles conversam com a montanha, eles têm filiação com a montanha. Eu me lembro de uma vez que eu fui ao Equador, eu acho que eu fui para a região, se eu não me engano, é Pastaça, uma região lá do Equador, com montanhas, muitas montanhas. E eu cheguei numa comunidade que, aliás, é uma comunidade de artesãos maravilhosos que vive no pé daquela montanha fazendo tecidos. E eu cheguei na semana em que eles estavam preparando vasilhas com comida e flores para ir fazer a festa para a montanha. Eles levam para a montanha, levam comida para a montanha. E as duas montanhas, uma pena que eu não tenho o nome de cada uma delas agora, uma é masculino, a outra é feminino. Aquelas duas montanhas constituem um casal. E aquele povo leva comida para ela e canta e faz festa para ela durante alguns dias. E em outros lugares da América Latina, mas na África, em outros lugares do mundo, algumas pequenas comunidades ainda conversam com as montanhas.
conversam mesmo com as montanhas, têm comunhão com ela, recepcionam ela, trocam com ela, sonham com ela, recebem o sonho dela. Então, esses portais, esses contatos, eles existem, Soledade. Esses contatos eles estão presentes, só que eles não estão disponíveis nisso que a gente tem como a, o gradiente das nossas reproduções culturais, a escola, a literatura, o cinema, os espaços de intercâmbio. Não está aí esses pontos, Mm, esses nó da rede que mm, permite a gente acessar esses lugares transcendentais, eles não estão nesses mesmos ambientes, eles precisam ser buscados talvez no sonho, buscado numa expansão do nosso imaginário. mm, Se o imaginário é contido, se o imaginário é chapado, ele não vai desejar esse outro mundo. Ele vai querer consumir o que já está no sentido de mercadoria, de utilidade da vida, né? mm. Eu falaria com você o dia todo, mas eu quero Eu ser. também. Mas para não ser, roubar mais seu tempo, em, eu gostaria de terminar como um outro destaque desse seu livro. Você diz, ainda, você falou onde diz, ainda há ilhas no planeta que se lembram o que estou fazendo aqui. Estão protegidas por essa memória de outras perspectivas de mundo. Essa gente é a cura para a febre do planeta. Eu acho muito interessante que você seja lido aqui na Argentina, que seus livros estén aquí, que as pessoas puedan escutarlo, porque estamos también muy acostumbrados a las mismas falas y tenemos que recuperar esas otras concepciones do mundo y esos otros acercamientos do mundo. Es muy difícil para nós nas cidades ter esos acercamentos. Eu me acho muitas vezes com uma sede de pertenência, mas essa pertenência é como que se evanece. Eu vou a lugares, eu falo com as pessoas y volto a cidade y es como, como si fuera un encantamiento, así, o mundo se desvaneció todo, porque aquí no, na cidade es muy difícil de sostener esa pertenencia. Eu acho que temos que, assim, convocar mais outras vozes, outras miradas e outras experiências também, poner nosso corpo outra vez a natureza e poder respirar, eh, transpirar y jugar con los árboles y con las pedras y con el mar y con el río y con todas esas cosas vivas que nos lembramos que nuestros cuerpos son más fáciles de mover que nuestra mente muchas veces. Y para terminar, eu gostaria muito de agradecer muito por seu livro, por todo o seu trabalho y preguntar, convidarlo a você, a ver si você quiere deixar-nos uma práctica, uma oração, uma ideia, o que você senta que pode nos ajudar para este momento, para pensar como podemos romper com este vidrio, esta janela que nos aparta da vida toda, ¿no? Não, não tem microfone. Obrigado. É. Depois de uma experiência como esse encontro nosso, onde nós mergulhamos nos rios, abraçamos as árvores, aspiramos a, a graça, né, de Gaia, a, a mensagem que a gente pode dirigir no âmbito de um encontro desse é que tudo, todo o possível de realizarmos, ele já está contido em cada um de nós. Nós somos a semente dessa mudança. A gente não precisa, como você disse, não precisa ter nada na mente, não.
Basta ser semente, Sim, porque senão nós vamos atribuir mais uma tarefa de pensar, de organizar. Não precisa. maravilha. Ser semente. Semente. Se a gente se dispor a ser semente, a vida vai seguir. Muito obrigada.